Graça e paz, meus irmãos. Em continuação à exposição do Salmo 19, analisaremos hoje o Salmo 19, versos 7 ao 10. Salmo 19, versos 7 ao 10. Leiamos o texto bíblico. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e alumia os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Amém. Povo de Deus, nos versos 1 ao 6 que analisamos na quarta-feira, aprendemos que a revelação de Deus na criação é uma revelação constante, silenciosa e universal. Porém, apesar de ser tão majestosa, ela não é suficiente para conduzir o pecador à salvação. Todavia, Deus providenciou a revelação especial nas Escrituras, que é capaz de levar o homem à vida eterna. E é sobre essa revelação especial que veremos hoje. Davi, nos versos 7 ao 10, passa do mundo de Deus para a palavra de Deus. Ele tira os olhos da criação e foca na palavra escrita. Ele passa da revelação de Deus na criação para a revelação de Deus nas Escrituras. Mas para entendermos essa revelação especial de Deus, no Salmo 19, versos 7 ao 9, seguido da declaração do verso 10, precisamos primeiro analisar a estrutura dessa passagem. Vemos inicialmente que o nome divino aparece 6 vezes nesse texto. Também são utilizados 6 títulos para se referir às Escrituras. Há também 6 características da palavra de Deus. E, por fim, 6 benefícios que as Escrituras oferecem. Interessante isso, não é verdade? Dessa forma, está organizada essa sessão. Meus irmãos, ao invés de abordarmos esse texto de forma analítica, como geralmente fazemos, seguindo o fluxo do pensamento do autor do início ao fim, iremos fazer uma abordagem tópica desse salmo, destacando as 4 partes da sua estrutura. Atentemos, em primeiro lugar, para o nome pessoal, pactual de Deus. Com a mudança do tema, ocorre também uma mudança significativa no nome divino. O Deus que se revela na natureza a todas as pessoas é o Deus da criação. Mas no texto em questão, Deus se revela com seu nome pessoal, o nome da aliança. Nesse salmo, esse nome ocorre 6 vezes, traduzido aqui com a expressão do Senhor. Olhem brevemente para o texto que lemos. A lei do Senhor, o testemunho do Senhor. Vejam também os versos 8 e 9. Os preceitos do Senhor, o mandamento do Senhor, o temor do Senhor e os juízos do Senhor. Essa foi a maneira que Deus revelou a Israel, seu povo da aliança no Antigo Testamento. Então, em vez da palavra Deus usada na revelação geral, o salmista agora usa o nome pessoal, pactual de Deus, na sua revelação especial. E esse nome pessoal do nosso Deus, Yahvé ou Javé, de onde vem a nossa palavra Jeová, tem a sua origem no verbo ser, abrangendo todos os tempos do verbo, passado, presente e futuro. O nome, portanto, significa ele é o que era e o que há de ser. E quando ele se revela ao homem, o nome significa eu me manifestei, me manifesto e ainda me manifestarei. Estimados irmãos, o nosso Deus é o Senhor da aliança, aquele que fez uma aliança com o seu povo. E todos os que estão em Cristo estão também aliançados com o Senhor da palavra. E aqui precisamos mencionar o fato de que a palavra é do Senhor. Esse texto nos lembra por 6 vezes, em 6 afirmações, que a fonte da revelação especial é Deus. Essa revelação é dada pelo Senhor. O apóstolo Paulo afirmou a Timóteo: toda a escritura
é inspirada por Deus. O Antigo e o Novo Testamento foram inspirados por Ele. E é isso que diferencia a Bíblia de todos os outros livros. A Bíblia é a palavra do Senhor. Que privilégio nós temos, meus queridos. Temos acesso à revelação escrita de Deus. Em muitos países que são intolerantes ao Evangelho, os irmãos em Cristo não têm uma Bíblia completa para poder ler. Eles revezam entre si partes das Escrituras. Agora imaginem como eles desejariam ter uma Bíblia completa para eles. Isso me leva a te fazer uma pergunta. Quantos exemplares da Bíblia você tem em casa? Pense seriamente nisso, pois você tem contato direto com a revelação especial de Deus. Em segundo lugar, veremos os títulos da palavra de Deus. Davi usa sinônimos, expressões paralelas para se referir às Escrituras. São elas: a lei do Senhor, o testemunho do Senhor, os preceitos do Senhor, o mandamento do Senhor, o temor do Senhor e os juízos do Senhor. Ao todo, são 6 títulos, e cada título se refere à palavra do nosso Deus. E embora cada nome acrescente algo a mais, juntos formam um quadro amplo, abrangente da palavra do Senhor. Vamos analisar cada título. Primeiro, a lei do Senhor. Olha o início do verso 7. A lei do Senhor, ou a Torá. A expressão lei é uma das palavras favoritas para se referir às Escrituras. Essa palavra lei identifica as Escrituras como instrução divina, orientação do Senhor, ensinamento. Amados, quem ignora o ensinamento, a orientação bíblica, está rejeitando a instrução do próprio Deus. Por exemplo, uma pessoa que não gosta de ouvir as pregações está demonstrando que não tem nenhum apreço pelo que Deus ensina. Mas o povo da aliança deve estar aberto, desejoso e receptível para ser ensinado por Deus através da sua palavra. Mas ainda no verso 7, temos outro título. Está aí na parte B, o testemunho do Senhor. A palavra como testemunho se refere ao testemunho que Deus dá de si mesmo. Seu testemunho pessoal sobre quem Ele é pelas Escrituras. As Escrituras revelam quem Deus é, o que Ele possui e o que Ele faz. A natureza, como já vimos, proclama alguns atributos de Deus e aponta para a sua existência. Mas a revelação especial o revela de maneira peculiar. Revela que Deus, Ele é soberano. Revela que Ele é santíssimo, que Ele é eterno, imutável, onisciente, onipresente, fiel. Revela que Ele é amor, que é misericordioso, perfeito, reto, puro, verdadeiro. O caráter de Deus é revelado por Ele mesmo, através da sua palavra escrita. Ele faz beneficência, juízo e justiça na terra, porque dessas coisas Ele se agrada. E quem quiser se gloriar, glorie-se em conhecer a Deus, como Ele mesmo diz por meio de Jeremias. A palavra é o testemunho do Senhor. Terceiro, os preceitos do Senhor. Observe o início do verso 8. Está aí, os preceitos do Senhor. Os preceitos do Senhor significa que as Escrituras é a palavra de Deus, descrita como uma coletânea de princípios divinos, um conjunto divino de diretrizes para a vida. A palavra de Deus como preceitos indica o como ela é prática, meus irmãos. Ela é, como sempre afirmamos, a nossa única regra infalível e suficiente de fé e prática. Deus nos ensina como viver em todas as áreas das nossas vidas através da sua palavra. Por isso, amados, não podemos deixar de conhecer as Escrituras. O Senhor Jesus disse aos saduceus em Mateus 22, verso 29,
Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Notem o quarto título, está aí no verso 8, na parte B, o mandamento do Senhor. A palavra do Senhor como mandamento representa as Escrituras como ordem divina. Observe, ordem divina. Ela é normativa, obrigatória e não opcional. A Bíblia não é um livro de sugestões de Deus. Ela contém ordens divinas que são inegociáveis. Sendo assim, meus caros, Deus espera que sejamos obedientes à sua palavra, porque ela é mandamental. Veja o quinto título, no início do verso 9. O temor do Senhor. Esse é um termo incomum para se referir às Escrituras, mas é empregado para nos lembrar de que não podemos aprender a palavra de Deus sem demonstrar reverência ao Deus da palavra. Isso porque, meus prezados, a Bíblia é um manual para a adoração. E uma vez que Deus se revela especialmente por ela, através dela, devemos temer a Deus. Em Eclesiastes 12:13 está escrito: de tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque esse é o dever de todo homem. Lembre-se que a palavra é do Senhor. Portanto, além de vivermos em temor a Deus em todos os momentos, todas as vezes que formos ter contato com as Escrituras, devemos ter humildade, total reverência. Um servo de Deus chamado George Miller leu a Bíblia 200 vezes, 100 das quais leu de joelhos. Embora o exemplo dele de ler a Bíblia de joelhos não seja uma regra, ilustra muito bem a reverência a Deus. Por último, os juízos do Senhor. Contemple o final do verso 9. Os juízos do Senhor. As Escrituras, como juízo de Deus, mostram que elas são vereditos divinos, decisões tomadas com autoridade. Essa expressão apresenta Deus como juiz de toda a terra. Note como Deus se revela através dessa revelação especial. Então, a palavra de Deus é determinativa. São juízos do Senhor. Deus determina por ela o nosso presente e o nosso futuro, dependendo da maneira como respondemos a sua palavra. Quem crê será salvo, mas quem não crê será condenado. Após termos analisado o nome pessoal de Deus e os títulos da sua palavra, veremos em terceiro lugar as características da palavra de Deus. Além dos 6 títulos, Davi destaca 6 características, qualidades, excelências da palavra de Deus. Ela é perfeita, fiel, reta, pura, limpa e verdadeira. Vamos entender cada uma delas. A primeira é que a lei do Senhor é perfeita. Veja o verso 7. A lei do Senhor é perfeita. Na palavra de Deus não há erro, especialmente nos autógrafos. Não há equívoco, nem engano. Ela é perfeita em cada sentido. Essa expressão significa que a palavra do Senhor é perfeita, não apenas como algo que é perfeito em relação ao que é imperfeito, mas também como algo que é perfeito em oposição a incompleto. Ou seja, a palavra de Deus é completa, abrangente e completamente suficiente. Mas você pode se perguntar: a palavra de Deus é suficiente para tudo na vida de um cristão? Com certeza sim. Ela é suficiente para tudo que diz respeito à nossa vida de piedade. Mas quando falamos da suficiência das Escrituras, não estamos dizendo que ela é suficiente no sentido de ser exaustiva em todos os assuntos, mas suficiente na sua abrangência. Ela abrange todas as áreas das nossas vidas. Aqui somos ensinados acerca da suficiência.
das Escrituras, que inclusive foi a causa formal da reforma protestante do século XVI, que no dia 31 desse mês completará 503 anos. A palavra de Deus tem autoridade final sobre a tradição e os dogmas humanos. Em 2 Timóteo 3, 16 e 17, essa verdade é também ensinada. Toda a escritura, divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Irmãos, toda a escritura é suficiente e proveitosa. Vamos agora para a segunda característica. Está aí no verso 7, na parte B. O testemunho do Senhor é fiel, ou seja, a palavra de Deus é digna de confiança, ela é confiável. O que Deus fala, ele cumpre. Nenhuma de suas promessas cai por terra. Deus vela pela sua palavra para cumprir. Quem põe a sua confiança na palavra de Deus jamais será confundido. Nós podemos confiar totalmente nas Escrituras. Vemos ainda no verso 8, na parte inicial, os preceitos do Senhor são retos. A palavra de Deus é justa, irmãos queridos. É justa quando revela a Deus na sua majestade, soberania, poder e também ao enfatizar sua misericórdia e graça. É justa quando narra a vida do servo de Deus sem omitir os seus fracassos. Isso é admirável e mostra como a palavra de Deus é justa, é reta e imparcial. O mandamento do Senhor, ainda no verso 8, é pura. O mandamento do Senhor é puro. A palavra do Senhor, ela é pura, é santa, porque seu autor é santo. Escute o Salmo 12, verso 4. As palavras do Senhor são palavras puras, como prata refinada em forno de barro e purificada 7 vezes. No Salmo 119, verso 140, o salmista disse ao Senhor: a tua palavra é muito pura, por isso o teu servo a ama. Observe que ele declara amar a palavra, porque ela é muito pura. E sendo pura, irmãos, ela purifica. Ouça o Salmo 119, verso 9. Como purificará o jovem seu caminho? Observando conforme a tua palavra. Na sequência, temos aí o temor do Senhor é limpo. Está no início do verso 9. Isso significa que ela é límpida, ou seja, ela é clara. Há inclusive uma doutrina bíblica chamada de perspicuidade das Escrituras, que ensina justamente isso. O plano de salvação, por exemplo, é entendido claramente nas Escrituras. Uma pessoa que lê a Bíblia atentamente irá perceber a história da redenção facilmente. E embora ela tenha pontos difíceis de entender, como o apóstolo Pedro falou acerca dos escritos de Paulo, e por isso nós contamos com o trabalho dos pastores e mestres, ela tem, além do plano de salvação, ensinos fáceis de se reconhecer. E sendo limpa, ela oferece direção clara para o povo de Deus. E foi isso que o salmista reconheceu no Salmo 119, verso 105. Ele diz: lâmpada para os meus pés é tua palavra, e luz para o meu caminho. A palavra de Deus deve nos guiar em todos os nossos caminhos, nas escolhas que teremos que fazer, nas decisões que precisaremos tomar. Devemos andar à luz da palavra em cada passo que dermos. O texto diz mais: os juízos do Senhor são verdadeiros. Está aí no verso 9, ainda do finalzinho. A palavra de Deus é a verdade, irmãos. Tudo que ela ensina é a verdade. O que ela ensina sobre o casamento, sobre a família, sobre a salvação, sobre a glória de Deus, sobre o estado do homem, toda a palavra de Deus é verdadeira. Ouça como o salmista no Salmo 119, verso 160, se referiu à palavra de Deus. Ele diz:
A tua palavra é a verdade desde o princípio, e cada um dos teus juízos duram para sempre. A Escritura é a verdade desde o princípio. O mesmo foi dito pelo Senhor Jesus, quando ele orou ao Pai pelos seus discípulos em João capítulo 17, versículo 17. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Em quarto lugar, veremos os efeitos da palavra de Deus. Vimos o nome pessoal de Deus, os títulos da palavra de Deus, as características da palavra de Deus, mas agora analisaremos os efeitos, os resultados, os benefícios da palavra de Deus. Ela restaura a alma, dá sabedoria aos simples, alegra o coração, ilumina os olhos, permanece para sempre e são justas juntamente. Vamos para o primeiro efeito. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. Está aí no verso 7, no início. A lei do Senhor é perfeita e refrigera ou restaura a alma. As filosofias humanas, por mais profundas que sejam, não podem arrancar a alma do poço da escuridão. O propósito da palavra é trazer o homem de volta para Deus. E quando aplicada ao povo da aliança, significa colocar novamente em ordem. Para o perdido que crê na palavra de Deus, há restauração no aspecto da salvação. Para um crente que sai do caminho, a palavra traz o benefício da restauração. Ela o coloca em ordem. A palavra de Deus restaura a alma. Ela é totalmente suficiente para conversão, transformação e restauração. O testemunho do Senhor é fiel, ainda no verso 7, e dá sabedoria aos simples. A palavra hebraica, traduzida como simples, nesse verso, descreve uma porta aberta. Os crentes do Antigo Testamento viam uma pessoa de mente simples como tendo uma porta aberta no intelecto. Você alguma vez já disse ou ouviu alguém dizer, tem uma mente aberta? Um judeu do Antigo Testamento diria o seguinte, feche essa mente. Ser simples era ser incapaz de manter qualquer coisa dentro ou fora da mente. Era uma pessoa ingênua, um tolo sem discernimento. Mas segundo o salmista, o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Essa pessoa de mente aberta, a palavra de Deus ela é tão poderosa, tão eficiente, que ela ocasiona esse efeito. Ela dá sabedoria. Leva a pessoa inexperiente a ver a vida na perspectiva de Deus. A sabedoria, irmãos, nos dá a capacidade de fazer escolhas certas na vida, a sermos hábeis em todos os aspectos da vida santa. Meus irmãos, que efeito maravilhoso a palavra de Deus nos traz. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Está aí no verso 8 ainda. Esse mundo está marcado e dominado pela tristeza, mas a palavra de Deus alegra o coração. Ela que nos ensina o caminho da alegria. A vida de alegria verdadeira é o resultado de viver segundo os princípios divinos. As pessoas que seguem o caminho do mundo, longe da palavra, não encontram alegria. Mas ela pode ser encontrada plenamente por aqueles que seguem o caminho apontado pelas Escrituras. O profeta Jeremias nos fornece a sua experiência de como a palavra de Deus alegrava o seu coração. Ouçam Jeremias capítulo 15, versículo 16. Ele disse a Deus, achando-se as tuas palavras, logo as comi, e a tua palavra foi para mim o gozo e a alegria do meu coração. Que maravilha! Quando o cristão vive, entrega ao desânimo, à fraqueza espiritual e sem alegria, deveria se perguntar, eu tenho lido, ouvido e obedecido a palavra do Senhor? Meus irmãos, a palavra de Deus é a fonte da nossa alegria. Mas o texto prossegue. O mandamento do Senhor é puro e alumia ou ilumina os olhos. Está no verso 8 aí na parte B.
O mandamento do Senhor é puro e ilumina ou alumia os olhos. A palavra de Deus traz luz para os olhos externamente, visível para todos verem. A luz dos olhos, em Provérbios 15:30, conota a manifestação de vitalidade e alegria interior da pessoa. O temor do Senhor, além de limpo, permanece eternamente. Está aí no verso 9. Logo, a palavra de Deus é eterna. Ela jamais fica caduca e ultrapassada. Ela não fica obsoleta. É sempre atual e pertinente. Por isso o salmista pôde dizer no Salmo 119, verso 89, para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. Essa palavra é perene. Ela permanece para sempre. Como está escrito em Isaías 40, verso 8. Seque-se a erva e caem as flores, mas a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. Sendo assim, esse benefício consiste na eficiência constante da palavra. Ela é permanente e eternamente relevante. Não precisa ser polida ou refinada. Todo cristão, em qualquer período da história, em qualquer cultura, em qualquer clima, descobrirá que a Bíblia é perfeitamente aplicável. Os mesmos princípios básicos da palavra de Deus se aplicam igualmente a uma miríade de pessoas e situações diferentes com o mesmo efeito poderoso. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Está aí no verso 9, na parte B. A palavra de Deus é justa. Todos os juízes são juntamente justos. A palavra de Deus conduz o seu povo a uma vida justa. Considerando o quadro geral, Deus nos justificou em Cristo. Em Cristo fomos declarados justos diante do Pai. E por isso, podemos andar nos caminhos justos do Senhor. Irmãos, a palavra de Deus nos traz esse maravilhoso benefício. Então, irmãos, onde encontramos restauração para a nossa alma? Onde encontramos sabedoria para vivermos o dia a dia? Onde encontramos alegria em meio às tribulações? Onde encontramos luz para os nossos olhos? Onde encontramos a verdade? Onde encontramos o recurso que dura para sempre? Onde encontramos o que produz justiça abrangente? Existe apenas uma resposta: na palavra de Deus, na revelação especial de Deus. Vocês perceberam que preciosidade nós temos, irmãos? Nós temos acesso a essa bendita palavra. Mas não acaba por aqui. Após falar do nome divino de Deus, dos títulos da palavra de Deus, das características e efeitos da palavra de Deus, Davi conclui essa segunda parte do Salmo com uma declaração gloriosa sobre o valor da palavra. As características e os efeitos das Escrituras as tornaram mais desejáveis do que o ouro e mais doces do que o mel. Vejam o que Davi maravilhosamente declara no verso 10. Mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino, e mais doce do que o mel e o licor dos favos. Ele diz acertadamente que as Escrituras são mais desejáveis do que as riquezas. Mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino. O ouro é símbolo do que há de mais nobre. No Salmo 119, verso 72, temos esse mesmo reconhecimento. Melhor é para mim a lei da tua boca do que inúmeras riquezas em ouro ou prata. Mas além das Escrituras serem mais desejáveis do que as riquezas, são mais doces do que o mel. Mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino, e mais doces do que o mel e o licor dos favos. Para os habitantes do mundo antigo, que não possuíam açúcar em abundância, não havia nada mais doce do que o mel. Temos no Salmo 119, verso 103, uma declaração semelhante. Ó, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doces do que o mel à minha boca. Irmãos, a palavra nos enriquece espiritualmente e adocica as nossas vidas.
Em 1 Pedro 2,2, somos exortados: desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Devemos desejar essa palavra, ler as Escrituras diariamente, memorizar os seus preciosos textos, meditar na palavra frequentemente. Nós devemos ouvir a palavra, cantar a palavra, praticar a palavra e compartilhar essa palavra. Mas eu te pergunto, como você trata as Escrituras? Você valoriza a palavra do Senhor? Você ama a revelação especial de Deus? Reflita nessas perguntas. Na próxima oportunidade, veremos como Davi respondeu à revelação de Deus na criação e nas Escrituras. Que Deus siga nos abençoando em Cristo. Amém.